Olá para você que acompanha a programação da Rede Câmara. Estamos aqui no Cais de Barreiras, às margens do Rio Grande, para falar sobre prevenção de afogamento. E aqui ao meu lado está o Tenente Bernardo, que é coordenador de planejamento operacional do 17º Batalhão de Bombeiros Militar. Tenente, nos últimos dias tem sido bastante recorrente de afogamento, tanto aqui na nossa cidade, como também nas cidades vizinhas, né? A exemplo do caso dos 2 garotos que se afogaram no Rio Grande no último domingo. É uma situação bastante preocupante. Eu queria que o senhor falasse quais são as principais causas de afogamento e qual é o perfil do banhista que mais se afoga. Bastante preocupante e bastante prevalente. Segundo o Sobrasa, morrem 4 crianças afogadas por dia no Brasil, dados de 2022. Então é de fato bastante preocupante. Entre as principais causas, podemos elencar algumas, que é aquela causa clássica da ingestão excessiva e premeditada até de bebida alcoólica. E o banhista acha que tem condição de realizar um nado exuberante, uma travessia de rio e acaba se afogando. Ademais, doenças pré-existentes que podem, por exemplo, ensejar uma crise convulsiva dentro da água ou até mesmo um infarto e a pessoa termina se afogando. Uma cãibra, motivo recorrente também, muito frequente. Cãibra causa dor e durante o nado, durante o banho, aquela dor pode desconcentrar o banhista, pode descoordenar ele e ele acaba se afogando. O cansaço físico, a extenuação, você não tem condição de estar nadando, seja no rio, seja no mar, porque você está cansado, às vezes você não dormiu direito ou por qualquer motivo, e devido a esse cansaço você termina se afogando. Outra causa óbvia, o desconhecimento daquele ambiente, daquele meio líquido. Você não sabe aonde é que você está, se há alguma corrente de retorno, se há algum buraco, se há alguma planta aquática, e aí você se arrisca dessa maneira e acaba sendo vítima do incidente de afogamento. O que é que não se deve fazer, né? A gente massifica essa ideia, a ingestão excessiva, a ingestão descuidada de bebidas alcoólicas. Ademais, se for criança, né, muitas crianças são vítimas. Sobretudo os pais devem ter atenção redobrada para que essas crianças não frequentem o meio líquido, o ambiente aquático, desacompanhada dos pais. A população em geral, não nadar aonde não houver a presença de guardas-vidas, se não for um ambiente controlado. Porque todas essas causas podem se somar e aí você não tem que lhe preste o socorro adequado e acaba sendo vítima, muitas vezes vítima trágica, evitável. E o que fazer ao avistar um caso assim, de afogamento, né? O que fazer e o que não fazer também, né? Perfeito. O que fazer? Se você souber nadar, se você souber deslocar no meio aquático com eficiência, você pode tentar prestar um socorro. O que é que não se deve fazer? Se você não souber nadar, você deve ter em mente que você não tem condição de prestar aquele socorro da maneira que você acha que tem. Como assim? Se você vai realizar um resgate no meio líquido, você vai somar o seu peso com o peso da vítima. Então fica muito mais difícil você nadar. E você pode também utilizar um membro seu para tracionar essa vítima e acaba, entre aspas, perdendo aquele membro. Então você vai estar mais pesado e com um braço atrapalhado, enfim, para salvar a vítima e a você mesmo. Então, se você não souber o que você está fazendo, tente outros métodos, como por exemplo uma corda, uma boia, chame por socorro e de maneira concomitante, se você conseguir, acione imediatamente o Corpo de Bombeiros e o SAMU. Porque se essa vítima, se ela estiver em um grau de afogamento mais elevado, porque tem graus, a exemplo 4, 5, 6, se for mais grave, ela precisará de uma atenção médica emergencial, imediata. Então, ao tempo em que você está resgatando, peça, por exemplo, para outra pessoa chamar o SAMU ou o Corpo de Bombeiros, porque será necessário conduzir esse afogado, essa vítima, ao socorro médico emergencial. Por falar nisso, Tenente, o Corpo de Bombeiros, né, tem um trabalho muito importante nesses casos. Queria que o senhor falasse como é que é realizado, né, o trabalho dos bombeiros nessas ocorrências. Perfeito. De várias maneiras. Mormente,
através da orientação. Palestras educativas, reportagens como essa, alertas à população. O Corpo de Bombeiros ele desenvolve um trabalho muito intenso ao longo do ano, tentando conscientizar a população, orientar. Ademais, atuamos também como guardas-vidas, onde for necessário, inclusive conduzindo as próprias vítimas. Então, tentamos sempre trabalhar em várias pontas, fazendo valer o nosso lema: vidas alheias, riqueza salvar, porque a nossa maior riqueza é a vida humana, é o patrimônio e a preservação do meio ambiente. Para finalizar, gostaria que o senhor deixasse aí um alerta para a população. Tomem cuidado, se conscientizem, evitem os riscos desproporcionais. Aos pais, cuidado com seus filhos. Se você não sabe nadar, não se arrisque, não assuma um perigo, um risco que você não tem condição de dar conta dele. Então, todo cuidado é pouco, porque com água não se brinca. Muito obrigada pelas informações, tenente. Voltamos com vocês no estúdio.